Louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 11, uma palavra de Deus que vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Versículo 21, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 21 a seguir, diz assim a palavra de Deus. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e ter-lo-eis. Diga amém por isso, diga glória a Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Hoje nós vamos fazer uma batalha espiritual. Nós vamos orar para que toda maldição que te acompanhou no 2021 seja quebrada. Existem pessoas que elas mudaram de ano, mas o mal que estava com ela no ano passado, o azar, a amarração na vida financeira, a amarração na vida sentimental, a amarração na vida espiritual, os espíritos que acompanhavam ela lá atrás, o ano de 2022, esses espíritos têm acompanhado essa pessoa. Quantas pessoas que entram ano e saem ano, e os espíritos estão acompanhando essa pessoa, espíritos malignos, que têm trazido destruições. E existem pessoas que estão carregando maldições, não é do ano passado. Existem pessoas que estão carregando maldições hereditárias, de pessoas que já morreram. Maldição de pai, maldição de mãe, maldição que veio do avô, da avó, e é de geração em geração. E essas maldições precisam ser quebradas na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus, amém? Se tem uma maldição na tua casa de alguém que bebe, isso é lá de trás, essa maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Se tem uma maldição de uma enfermidade, de um câncer, de uma doença, que vai passando de geração em geração, essa maldição vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. Se tem uma maldição na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, que vem acompanhando a tua família, ou que vem te acompanhando, essa noite vai ser quebrada em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. E é muito importante você entender, como nós temos declarado, 2022 será o ano da surpresa de Deus. O fator surpresa, ele é importante na vida do cristão. Deus, ele trabalha com o fator surpresa. Quando você menos espera, Deus vem, te surpreende, e você diz glória a Deus. E quantas vezes somos surpreendidos por Deus positivamente? Agora, se Deus, ele trabalha com o fator surpresa, o inimigo das nossas almas, ele também trabalha com o fator surpresa. O diabo também trabalha com o fator surpresa. Você já viu que o ladrão, quando ele vem, é uma surpresa para a pessoa que vai ser assaltada? Você já viu isso? A pessoa fica surpresa. Você já viu que o assassinato, o homicídio é um ato que você fica assim surpreso, você fala: meu Deus, aconteceu isso? Porque o diabo, ele trabalha com o fator surpresa. A pessoa nem esperava que aquilo ia acontecer, e de repente acontece o mal. A pessoa nem esperava, daqui a pouco surge uma notícia ruim dentro de casa, com o filho, com a filha. Você nem esperava, daqui a pouco você é pego de surpresa com algo negativo, talvez até mesmo no casamento. E se você é pego, fator surpresa. Então, quantas pessoas elas têm vivido surpresas desagradáveis em relação à sua vida, por conta do inimigo das suas almas? Porque o diabo, ele trabalha com fator surpresa. Só que no ano de 2022, eu profetizo que o diabo não vai te surpreender. Diga amém por isso. Levanta a sua mão e diga: 2022, o diabo não vai me surpreender. Diga: eu vou surpreender os meus inimigos. Quando o diabo vir te surpreender, ele que vai ficar surpreso. Vocês lembram da história que eu contei aqui? A mulher liga para a rádio e aí conta: eu estou precisando de uma feira, eu sou da igreja, estou passando um momento de dificuldade. Aí o macumbeiro, ouvindo isso, o feiticeiro, ouvindo isso, pegou os seus servos ali, os seus
trabalhadores e disse assim: olha, pega essa cesta aqui e leva lá na casa daquela crente, vamos dar uma surpresa nela. Ela ligou para a rádio, eu ouvi ela dizer que estava passando dificuldade, e aí quando vocês chegarem lá, vocês dizem assim: aqui a cesta, o alimento, foi o diabo que mandou, tá bom? E eles foram, chegaram, disseram: oh, a gente ficou sabendo, a senhora estava precisando de uma cesta, de uns alimentos, e nós viemos aqui trazer esses alimentos para a senhora. E a mulher: oh, que bênção, aleluia, glória a Deus. Aí eles disseram assim: mas a senhora não quer saber quem foi que mandou, não? Ela disse: quem foi que mandou? Aí eles disseram: foi o diabo que mandou essa cesta. Aí ela disse: glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, amém? O diabo veio para surpreender ela. Olha, eu vou surpreender. E aí ela falou: glória a Deus, porque quando Deus manda, o diabo tem que obedecer. Aí o diabo ficou surpreso, falou: meu Deus, não sei se ele falou isso, né? Mas eu sei que ele ficou surpreso. Eu sei que ele ficou surpreso. E é assim que vai ser nesse ano de 2022. Quando ele vir para tramar uma trama, e você vai dizer: glória a Deus, aleluia, regou essa virose, veio a virose, e tem gente se lamentando. E aí daqui a pouco a gente vê: carnaval foi cancelado, isso é assim, queridos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é só pelo carnaval, não. É porque nós estamos vivendo um período do pré-arrebatamento. Igreja do Senhor, eu não sei se você sabe, mas quando uma mulher ela está para dar à luz uma criança, ela começa a sentir contrações, são dores. E quanto mais perto vai ficando dela ganhar a criança, as dores vão aumentando, de hora em hora. Daqui a pouco é de meia em meia hora, daqui a pouco é de 10 em 10 minutos, de 2 em 2 minutos. E quanto mais próximo vai ficando uma dor da outra, mais próximo vai ficando da criança nascer. E esse é o sinal que a mulher tem, que a criança vai vir para fora. Tem mulher que já sabe até a hora que a criança... Não é, para aí que é agora. Vai nascer, não é agora. Porque a contração ficou forte, ela já sabe. Não, vai nascer agora. Vou dar a luz, é agora. Então até o dia de ganhar a mulher sabe, é ou não é? Um dia eu lembro, estava lá em casa, fui trabalhar, e aí de manhã, 8 horas, acordei e minha mãe disse assim: me leva lá no hospital. E aí eu disse assim: mas para quê, mãe? Ela disse: não, eu vou ganhar neném hoje. Falei: como é que a senhora sabe? Ela falou: não, eu estou sentindo dor. Eu falei: não, mas a senhora está sentindo dor tem alguns dias. Ela falou: não, mas hoje a dor aumentou. Então, e naquele dia que eu levei ela para o hospital, ela ganhou. Então, há esse sinal em relação à volta de Jesus. A Bíblia diz que no fim dos tempos as dores iriam aumentar. Então o mundo está dando as contrações, e as contrações estão ficando mais perto. Você está vendo? É o corona, daqui a pouco do corona vem a variante, depois da variante vem isso. Então muitas dores, e eu não estou falando isso não é só por causa da pandemia, não. E dentre tantas outras coisas, porque a Bíblia diz que nos últimos dias a maldade ia se multiplicar. E é o que nós temos visto: a maldade, o mal, a iniquidade, o esfriamento. E o que faz uma pessoa se esfriar? Uma pessoa se esfria por conta da iniquidade. O que é iniquidade? É a quantidade de pecado. É um pecado hoje, um pecado amanhã, a pessoa não vai se arrependendo, e a pessoa vai só se afundando, e ela vai se esfriando em relação ao chamado de Deus, em relação ao plano de Deus. Então nós estamos vivendo um período pré-arrebatamento. Que dia é que Jesus vai voltar, bispo? Ninguém sabe. Se disserem para você que Jesus volta esse ano, não acredita. Porque a Bíblia diz: ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Pode ser até hoje que ele pode voltar. Diga glória a Deus por isso. Se você está preparado, você vai dizer glória a Deus, né? Mas se você não tivesse a dizer Jesus e não, então se conserta. Agora ouça: o diabo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse diz isso. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Então o diabo, ele tem investido pesado para destruir, para afetar, para prejudicar a vida de muitas pessoas. Então, se falta pouco tempo, ele vai fazer de tudo para que a pessoa não fique firme na presença de Deus. Se falta pouco tempo, ele vai fazer de tudo para que você não se firme na presença do Senhor. Por isso que você tem passado muitas lutas, muita dificuldade, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, está próxima a sua vitória. Diga glória a Deus por isso. Está próxima a vitória da igreja.
Então nós precisamos nos esforçar, querido. Nós precisamos batalhar para continuar firme no propósito do Senhor. Agora, o texto que nós lemos diz o seguinte: que Pedro, se lembrando que Jesus havia amaldiçoado uma figueira. Jesus estava com fome, foi em uma figueira para ver se tinha algo para comer. Chegando lá, não tinha nada a não ser folhas. E Jesus disse: ninguém nunca mais coma de ti. Foram embora. Quando voltaram pelo mesmo caminho, a Bíblia diz que Pedro ficou surpreso. Pedro ficou o quê? Surpreso. Porque parece loucura Jesus falando com um pé de árvore. Tem gente que fala com passarinho, fala com cachorro, apesar que são seres, por mais que são irracionais, mas tem hora que parece que são racionais, é ou não é? Tem sentimentos, tem alma. Os animais, eles mexem com a gente. Então, Jesus falou com um pé de planta, e tem gente que fala com planta, e planta entende. Você sabia disso? Tem gente que diz assim: ô pastor, eu viajei, as minhas plantinhas morreram, ficou com saudade. Eu achava engraçado, porque eu pensava: esse povo é doido, dizer que a planta estava com saudade, mas é verdade. É verdade, quando a pessoa viaja, até as plantas, os animais sentem, eles percebem isso. Então, é importante você entender isso. Jesus foi procurar um fruto e não achou, ele amaldiçoou. E é muito importante você entender que uma pessoa que não tem fruto, ela vive uma vida o quê? Amaldiçoada. Então, é importante você produzir. É importante você produzir no reino de Deus. Produzir o quê? Fruto. A gente precisa frutificar. Diga glória a Deus por isso. Porque Deus, ele vai chegar em mim e em você e procurar fruto. Por isso que no último dia, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas nós pregamos em teu nome, nós curamos, nós fizemos muitas coisas. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Porque ele diz assim em João 15: pelo fruto vos conhecereis. Pelo fruto vos conhecereis. Então, quando ele diz que não conhece uma pessoa, é porque a pessoa não tem fruto. Mas se a pessoa tiver fruto, ele conhece essa pessoa, amém? Ou se ele amaldiçoou, disse: ninguém vai mais comer fruto de ti. E aí o que acontece, querido? Olhe para mim. A Bíblia diz que quando eles voltam, a figueira tinha se secado. E Pedro fica surpreso. Pedro: uau! Que negócio é esse, Jesus? A figueira secou. E foi rápido. Questão do dia para a noite. Não foi questão de um ano, não foi questão de meses, foi questão do dia para a noite. Não sei nem se foi do dia para a noite, foi questão de horas. A figueira se secou. Aí Jesus disse o segredo. Ele ensina a receita, ele ensina o passo a passo para que a pessoa tenha uma vida vitoriosa. Diga amém por isso. Então, eu vou passar para vocês aqui, resumidamente, o passo a passo que Jesus ensinou para que nós venhamos ter uma vida vitoriosa. Jesus disse: olha, o primeiro passo é ter fé em quem? Em Deus. Ele disse: tenha fé em Deus. Diga comigo, diga fé em Deus. 2022, você precisa ter fé em Deus. Você precisa crer no Senhor. Você precisa acreditar no Senhor. 2022 é o ano que você vai precisar exercer a sua fé. E por mais que você esteja na igreja, tem pessoas que ainda não entenderam o que é a fé. Tem pessoas que ainda não estão vivendo pela fé. E você precisa entender o que é a fé. Vocês precisam entender o que significa ter fé em Deus. Ter fé em Deus significa você enxergar aquilo que Deus fala. Diga comigo, diga: ter fé em Deus significa enxergar através do que Deus fala. Por exemplo, se eu fechar os meus olhos, a minha visão não vai ser mais pelo que eu vejo, até porque eu não estou vendo mais nada. A minha visão vai ser pelo que eu ouço. Fé é isso. Fé é pelo que você ouve. Por isso que Romanos diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Entenda, fé não é ver. Eu estou vendo o meu casamento ser restaurado, glória a Deus. Isso não é fé, isso é óbvio. Eu estou vendo meu filho está melhorando. Não, isso não é fé, isso é óbvio. Fé é você ouvir, é você começar a desenhar, a construir a visão a partir daquilo que você está ouvindo, não pelo que você está vendo. Você fecha os olhos, você não está vendo nada, mas você está ouvindo, e aquilo ali começa a construir, desenhar novas visões na sua mente, amém? É isso que é fé. Agora, qual é a questão?
A questão é que você vai ouvir o jornal. Irmãos, na pandemia, foi a época que eu decidi definitivamente desligar, parar de estar assistindo o noticiário. Além de ser um noticiário repetitivo, manipulador, é um noticiário negativo. Eu assisti o jornal da pandemia, sem ter o vírus, eu já pensava que eu estava com vírus. Eu acho que eu peguei o coronavírus. Quando falava que morria tantos, eu já pensava que eu ia morrer. O noticiário, ele vai gerando nas pessoas a descrença, sim ou não? Se a fé vem pelo ouvir, a dúvida, a descrença vem por onde? Pelo ouvir também. Então, você vai ouvindo um noticiário que é manipulado, você vai gerando uma descrença em relação a pessoas, em relação à humanidade e até em relação a Deus. Quantas pessoas duvidaram da existência de Deus, ou do agir, ou do poder de Deus, ou do controle, do domínio de Deus, por conta da pandemia? Teve gente que chegou e falou: por que Deus está permitindo esse tanto de gente morrer? Todo dia morrendo 5.000, 2.000, 3.000 pessoas, cadê Deus? Ou seja, por aquilo que a pessoa estava ouvindo, ela estava duvidando até mesmo da soberania de Deus, estava desacreditando da soberania de Deus. Então por isso que é importante você entender que a fé, ela vem pelo ouvir. Fé não é o que você está vendo, fé é o que você ouve, e a partir daquilo que você ouve, da palavra de Deus, isso vai desenhar as suas visões. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nós não andamos por vista, andamos por fé. Eu não posso andar pelo cenário. Se o cenário é positivo, glória a Deus, é Deus trabalhando. Não, na maioria das vezes que você vai ver Deus trabalhando, Deus sempre trabalhou no meio do caos, Deus sempre trabalhou no meio da dificuldade, do deserto, é na ausência, é quando tudo estava dando errado, é que Deus trabalhou, é que Deus surpreendeu. Você vai ver no vale de ossos secos, estava tudo seco e sequíssimo, e foi ali que Deus trabalhou. É no meio da seca, é no meio do deserto, onde não tem nada, que o povo experimentou a provisão, o maná, que o povo comeu do céu, que o povo andou com Deus e viu Deus trabalhando. Então no momento de crise, de dificuldade, é quando o vinho acaba, que você vai ver que Jesus estava lá. Mas é quando acabam os recursos que a gente vê Deus trabalhar, vê o agir de Deus, vê Deus nos surpreender. Então fé é isso, não é você andar pelo que você está vendo. Porque quantas pessoas na crise da pandemia prosperaram, sim ou não? Sabe por quê? Porque na pandemia teve gente que estava tendo o quê? Fé. E quando tinha gente chorando, tinha gente vendendo lenço. Era ou não era? Foi assim a pandemia. Então teve gente que prosperou, cresceu muito mais na pandemia. E teve gente que usou a pandemia, a crise, não, e tal, e isso e aquilo. Teve. Mas a gente precisa começar a enxergar as coisas pelos olhos da fé. A gente precisa começar a ouvir a palavra de Deus, e a gente começar a ter as visões daquilo que Deus tem para a gente nesse ano de 2022, amém? Porque Jesus disse: se você tiver fé em Deus, se você tiver fé em Deus, isso, querido, é importante na vida do cristão. Ter fé, buscar a fé em Deus, não ser guiado por diagnósticos, não ser guiado por cenário, porque Deus, Ele trabalha além dos cenários. Nós precisamos crer em Deus. Eu ouvi algo interessante de um pregador, que ele diz assim, que a gente crê em milagre, mas a gente faz de tudo para não depender de um. A gente diz: eu creio em milagre, mas o que a gente puder fazer para não depender de um milagre, a gente faz. Sabe por quê? Porque na hora do milagre precisa de quê? Da fé. Na hora do milagre aí você tem que manifestar a sua fé, e você faz de tudo para que nada dê errado. Você faz de tudo para que não aconteça nada. Você ora a Deus, fala: Deus, não me deixe, Senhor, ficar pobre. Deus, não me deixe passar dificuldade. Deus, não deixe isso acontecer. Porque você não quer depender de um milagre. Porque na hora do milagre precisa da fé. E muitas das vezes Deus vai nos levar a cenários caóticos. Muitas das vezes Deus vai nos levar a situações que vai requerer a nossa fé. Porque a Bíblia diz que nós estamos sendo provados. Como o ouro é provado no fogo, o Senhor está nos provando, amém? Como Deus provou Jó. Jó foi provado, meu irmão. Não pense porque eu estou fazendo a campanha 2022, esse ano vai ser o ano só de bênção.
Aí quando começa a vir as dificuldades, quando começa a vir as lutas, quando começa a vir os problemas, a pessoa diz assim: mas eu fiz a campanha do Novo Vida Nova, o bispo profetizou, os pastores, evangelistas, o obreiro profetizou, e 2022 ia ser bom, mas eu já estou vendo o ano começando ruim, eu já estou vendo as coisas difíceis na minha vida, eu já estou vendo doença. Por quê? Porque Deus já está começando a trabalhar. Se uma pessoa pede a Deus que aumente a fé dela, o que é que Deus vai fazer na vida dela? Vai colocar dificuldade, problemas, coisas impossíveis. Você quer ser uma pessoa de fé? Como que você vai ser uma pessoa de fé se você não tiver que usar essa fé, ter problemas na vida? Como que você quer ser um vencedor se você não tiver batalhas para vencer, se não tiver guerras para lutar? Assim é a fé, meus irmãos. Então Deus está nos provando. Então muitas vezes Deus vai permitir algumas coisas. E eu falei, o Deus que permite é o Deus que protege. Diga comigo, diga: o Deus que permite é o Deus que protege. Ele permite a fornalha, Ele permite a cova dos leões, Ele permite a perseguição, Ele permite muita coisa, mas Ele protege, Ele guarda, Ele livra. E Ele é Deus para nos surpreender, amém? Ele permite a prisão, mas Ele também é o Deus que eleva o preso para governador. E isso só é possível através da fé. O Deus que permite os gigantes é o Deus que também dá a vitória sobre os gigantes, com uma pedra. Foi Davi que venceu o gigante, meus irmãos? Foi a fé em Deus. Porque Davi disse: hoje mesmo saberá todo Israel que há Deus. Hoje mesmo. E ele vai contra Golias e ele diz: você vem contra mim e eu vou contra ti em nome do Senhor. Uma pedrinha derrubou o gigante. Então uma fé extraordinária que fez Davi alcançar o impossível. A fé significa o quê? Você começar a enxergar aquilo que Deus fala. Diga comigo, diga: fé significa eu enxergar aquilo que Deus fala. E você precisa ter fé. Jesus diz: se você tiver fé em Deus e disser ao monte, fazer o quê? Disser. A Bíblia diz que a fé sem obra é o quê? É morta. Então a pessoa diz que tem fé, mas não pratica essa fé. Como que essa fé vai funcionar? E Jesus diz: e se você não duvidar, aqui uma coisa que eu quero que você entenda: o diabo, ele trabalha a todo tempo para semear dúvida no coração das pessoas. 2022 o diabo vai trabalhar para colocar dúvida no teu coração. Dúvida em relação ao teu chamado, dúvida em relação à igreja, dúvida em relação ao dízimo, dúvida em relação ao ano, dúvida em relação a muitas coisas. E a dúvida é o inimigo da fé. A dúvida é o oposto da fé. A dúvida é aquilo que anula a fé. Porque se uma pessoa duvidar, Jesus disse: olha, se você tiver fé, se você disser e não duvidar, você não pode duvidar. Você vai ver lá desde o jardim do Éden, o diabo semeando dúvida. Foi assim que Deus disse? Eva: não foi assim. Ele disse: não, se você comer, certamente você não vai morrer. Ele semeou dúvida no coração de Eva. E é isso que ele quer. Ele quer semear dúvida no teu coração em relação a um negócio. Ele quer semear dúvida em relação ao teu esposo, a tua esposa, em relação à tua vida sentimental, em relação à tua vida financeira, em relação à tua saúde. E se você tiver dúvida, um milagre não vai acontecer. Você precisa crer, você precisa acreditar, e Deus vai te surpreender através da sua fé, amém? Se tem uma coisa que você não pode ter nesse ano de 2022, é deixar o diabo colocar dúvida no seu coração. Porque a dúvida, ela abre espaço para todos os males da tua vida. O diabo, ele vai trabalhar com a dúvida. Da dúvida vai vir a divisão. O que é a divisão? Divisão está dizendo duas visões. A pessoa vai ter duas visões. É o que muita gente tem. Nesse ano tem duas visões. Tem a visão do lado bom e a visão do lado ruim. Mas ela está na dúvida, ela não sabe qual dos dois é melhor. Ela não sabe qual dos dois vai dar certo. Então a pessoa começa a viver as divisões. Através das divisões vai gerar a derrota, vai gerar o desânimo, e vai vindo muitas coisas esconder que o diabo vai fazer na vida da pessoa. E por último é a destruição. Então tudo começa com o quê? Com uma dúvida. Então nesse ano você precisa fechar os seus olhos, a visão humana, e começar a ouvir. Deus falou, Deus prometeu, a palavra de Deus diz, e eu vou crer assim, porque Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível, e porque a Bíblia diz que se eu tiver fé em Deus e disser o monte vai ter que se mover, amém? O monte vai ter que se mover, glória a Deus, em nome de quem? De Jesus.
Se você orar, meu irmão, crendo, Jesus diz, você vai receber. Toda vez que uma pessoa era curada, toda vez que uma pessoa era liberta, Jesus dizia, a tua fé te salvou. E você vai ver muito na Bíblia que Jesus curou muitos cegos, sim ou não? Porque eram cegos fisicamente, mas eram pessoas de fé. Eles não olhavam as circunstâncias, eles eram guiados por aqueles que ele ouvia. E Jesus disse para eles, a tua fé te curou. Se a fé foi capaz de dar a eles vista, se a fé foi capaz de dar a eles uma coisa que muitos não tinham, de devolver aquilo que outros perderam, o que a fé não é capaz de te dar, meu irmão? A fé foi capaz de dar ao cego de nascença a visão. Ele começou a ver o mundo que ele nunca viu. Ele começou a ver as coisas que ele nunca viu. Ele começou a ter uma visão física. E teve outros que ficaram cegos, e a Bíblia diz que Deus devolveu a vista através da fé. Se uma pessoa cega foi capaz de recuperar a vista ou de receber a vista, e outros receberam outros milagres, o que você vai ser capaz de fazer nesse ano de 2022 através da fé? Você é capaz de recuperar o que você perdeu. Você é capaz de ter aquilo que você nunca teve na sua vida, porque a fé, ela faz o sobrenatural e o impossível acontecer em nome de Jesus, amém? Deus quer ativar essa fé em nós, igreja. Nós precisamos começar a nos mover pela fé e crer no Deus do impossível que nós vivemos. Hoje eu estava num lugar e eu fui levar um aparelho lá de casa para consertar, uma fonte que queimou do computador. E quando eu chego, o rapaz já foi pegando e foi consertar. Eu disse, meu Deus, envia alguém aqui agora, porque o rapaz está consertando a peça e eu estou sem dinheiro. Eu não estou com dinheiro nenhum aqui, e eu não quero passar essa vergonha. E ele terminou, e eu orando a Deus, meu Deus, manda um obreiro, manda alguém da igreja que eu conheço passar aqui, que eu vou pedir emprestado. Meu Deus, manda, eu orando ali, meu Deus, dá um jeito, o Senhor vai me iluminar. E eu orando, porque eu não quero passar essa vergonha, o rapaz vai consertar a peça agora e eu não tenho dinheiro. E aí tal, o rapaz mexeu, tal, e levou um tempo ali, foi lá, soldou e tal, consertou a peça. Aí botou lá, testou, tá boa. Aí eu falei assim, quanto foi? Quanto é que custou? Aí ele falou assim, não, é nada não. Falei, meu Deus do céu. Falei, Deus, o Senhor me surpreendeu aqui agora, porque era para cobrar. Ele gastou o material dele, ele gastou o tempo dele, ele parou o serviço dele para resolver uma coisa para mim. Aí eu falei assim, Deus te abençoe, meu filho. Aí ele falou, amém, Deus te abençoe também. Falei, amém, fui embora sem entender. Uma pessoa que não tem vínculo, não tem relacionamento comigo, não me conhece praticamente, fazer um negócio de graça. Falei, Jesus, de graça, hoje está difícil alguém fazer alguma coisa para a gente. E sabe o que é isso? É nas pequenas coisas que a gente vê Deus trabalhando. Coisinha simples, meu irmão. Porque Jesus diz em outra passagem, se você tiver fé de um grão de mostarda, uma fé pequena, a sua fé não precisa ser grande, pode ser uma fé pequena, mas se a sua fé é pequena, ela é capaz de mover monte, ela é capaz de fazer o impossível acontecer na sua vida. E você precisa crer nesse Deus que você serve, amém? O Deus que cura a dor de cabeça, é o Deus que cura o câncer, o Deus que cura qualquer doença. Ele é o Deus que ressuscita morto, é o Deus que faz o impossível acontecer, é o Deus que coloca moeda na boca do peixe, é o Deus da provisão. E é esse Deus que nós servimos em nome de Jesus, amém? O que é fé? A fé é enxergar aquilo que Deus fala. É isso que você precisa crer. Se Deus está dizendo que você nasceu para vencer, você nasceu para vencer. Se Deus está dizendo que você vai conseguir, você vai conseguir. E é nessa fé que nós vamos romper em nome de Jesus, amém? Fique de pé que eu vou orar por você. Vou orar pela tua vida, consagrando o mês 7, mês o mês de julho. Isso, fique de pé, nós vamos orar. Deus me trouxe aqui para ativar a sua fé. É a fé que agrada a Deus. E você precisa crer. Se você crer, teu marido vai parar de beber. Se você crer, o teu marido vai se converter. E se você crer que você que não tem marido, você vai ter marido. Se você crer, você que não tem esposa, Deus vai te dar uma esposa. Se você crer que Deus vai prosperar a tua empresa, Ele vai prosperar. Não importa o lugar. Não olhe para cenário, querido. Mas essa cidade, bispo, não. Deus é Deus do impossível, amém? Ele é o Deus do impossível. Não é o lugar. Nunca foi lugar, sempre foi Deus. Entenda, a bênção não está no lugar, a bênção está em Deus.
Deus disse para Abraão: Abraão, aonde tu for, abençoado será. A bênção não estava no lugar que Abraão estava, a bênção estava no Abraão. Entenda, a bênção não é da cidade, a bênção é sua. Se você estiver no meio da roça, você vai prosperar. Se você estiver no meio do mato, você vai vencer. Aonde você estiver, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar. E Ele só precisa que você creia. Ele só precisa que você exerça a sua fé. A fé vai fazer o impossível acontecer. Aquilo que não aconteceu até hoje, nesse ano, através da sua fé vai acontecer. E o nome de Deus vai ser exaltado, amém? A fé foi capaz de dar ao cego vista. E a fé é capaz de dar a você aquilo que você precisa. Feche os teus olhos. É pela fé que você tem que se guiar. Não é pelo que as pessoas falam. Não é pelas circunstâncias que você está vivendo. Talvez você está vivendo um tempo de crise, um tempo de dificuldade. Tudo indica que é daqui para pior. Mas se você tiver fé, esse é o começo de uma nova história, de um novo tempo, de um tempo de prosperidade, de um tempo de dupla honra, de um tempo da glória de Deus se manifestar na sua vida, de um tempo de você se levantar como instrumento do Senhor. Coisas extraordinárias vão acontecer. O sobrenatural de Deus vai ser visível na tua vida, porque tudo é possível para o que crê. Eu estava essa semana doente, acamado, mas eu disse: o Senhor vai me curar. E eu vim para a igreja em menos de 4 dias. Eu estou aqui para dizer que Deus é bom. E eu estou livre de toda virose, de toda dor, de toda enfermidade, porque esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que cura a virose, o Deus que cura do corona, o Deus que ressuscita morto. Ele não tem limite. A nossa fé não pode limitar o poder de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então feche os teus olhos, apresenta a Deus aí qual é a situação, qual é a causa. Começa a enxergar pelos olhos da fé. Começa a ver Deus trabalhando nessa área. Começa a ver Deus te dando um milagre nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. O diabo está tentando surpreender os teus filhos, mas é ele que vai ficar surpreso com o tamanho da fé deste homem, com o tamanho da fé desta mulher. Assim, meu Deus, como ele tentou surpreender Jó, e foi surpreendido, porque em nenhum momento Jó blasfemou, em nenhum momento Jó negou a fé no Senhor. Jó em nenhum momento reclamou. Ele continuou firme no Senhor, no teu propósito, Pai. Não tem problema, não tem dificuldade que vai atrapalhar essa pessoa de viver o sobrenatural. Se renda a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. A presença dele é real neste lugar, e ele está dizendo: filho, eu vou fazer na tua vida. Filho, eu vou fazer acontecer. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Começa a declarar um milagre na sua vida. Começa a declarar um milagre na sua casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de ser algo mais. As montanhas e vales, desertos e mares, atravessa o meu levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me caminhar. Se diante de mim, declare: não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Declare: rompendo em fé. Vou lutar e vencer. Declare: vou plantar e colher.
Declare: rompendo em fé. É pela fé que se anda, é pela fé que vive. Nós precisamos entender isso. A nossa fé vai fazer as coisas acontecer na nossa vida. Existem muitas portas que vão se abrir, você não vai precisar fazer força. 2022 não é o ano de você fazer força, porque não é pela força, é pela fé. Existem muitas coisas que vão chegar para você, não pelo seu esforço, pelo seu trabalho, mas por conta da fé que você tem em Deus. Nós vamos orar apresentando os projetos dos 12 dias. Eu vou pedir aos obreiros, se tem alguém que ainda não pegou o formulário da campanha, você vai dar um sinal com sua mão. Você não pegou o formulário da campanha, dê um sinal com sua mão: bispo, eu esqueci. Tá, amanhã você não esquece de trazer não. Você tem um formulário, pega aí. Você vai notar os pedidos aqui que você vai fazer. E nós cremos pela fé que Deus vai te dar aquilo que você tem declarado nesses pedidos. Amém? Pegue aí o panfleto da campanha, formulário. Com seus olhos levantados, fechados, levante o formulário para o alto. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor disse, ó Deus, na tua palavra, se nós tivermos fé e disser ao monte, monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no nosso coração, assim se fará. Com tudo que nós pedimos, meu Pai, orando, ó Deus, estamos aqui orando, meu Pai, por salvação familiar. Pai, em nome de Jesus, salva a nossa casa, a nossa família, meu Pai. Nesse ano de 2022, nós estamos aqui orando, meu Pai, por sabedoria, por riqueza, por unção, pela intimidade, meu Pai. Estamos orando pela proteção familiar, pelo crescimento espiritual, pelo crescimento no ministério, meu Pai. Estamos orando, meu Pai, pela paz, pela casa, pelo carro, pela moto, pela prosperidade, o destravar, os dons do Senhor, meu Pai. Oh Deus, eu não sei quais são os pedidos, mas eu tenho fé, meu Pai, que em nome de Jesus, essa pessoa vai testemunhar aqui neste altar. Ela vai trazer, meu Deus, os seus pedidos aqui anotados e dizer: eu pedi ao Senhor este ano a casa, e Ele me deu a casa melhor do que eu queria. Eu pedi ao Senhor este ano um carro, e Ele me deu um carro melhor do que eu queria. Eu pedi a Deus um marido, uma esposa, e Ele me deu melhor do que eu queria. Eu pedi a libertação, e o Senhor me deu a libertação da minha família, dos meus filhos. Esse ano, meu Deus, nos surpreenda, meu Pai, porque nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, meu Deus. Meu Deus, faça conforme a fé deste homem, faça conforme a nossa fé, que o milagre aconteça. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja saúde, que haja cura, em nome de Jesus, meu Deus. Nós te apresentamos, Senhor, o mês de julho, meu Deus, que o mês de julho nós possamos desfrutar das mais ricas bênçãos, que o mês de julho seja um mês de paz, um mês de proteção, meu Deus, um mês de livramento. Meu Deus, nós oramos e declaramos que seja assim, em nome de Jesus. E você que crê diz amém? Aleluia. Tá, querido.